comentar com vocês aqui sobre alguns instrumentos de avaliação diagnóstica da ansiedade social e da timidez também. Tudo bem? São instrumentos aí, alguns deles bastante utilizados tanto na prática clínica quanto na prática de pesquisa, tá? Para a gente poder identificar, poder rastrear os sintomas de ansiedade social e timidez, tá? Eu não vou discutir em detalhes aqui cada um desses instrumentos, uma vez que a ideia aqui é apenas apresentar para vocês, tá? São 5 instrumentos, e se alguém tiver interesse, algum terapeuta que estiver vendo esse vídeo tiver interesse em algum desses instrumentos aqui, é só deixar os comentários aqui para mim com e-mail que eu envio para vocês. Tudo bem? Bom, o primeiro deles é o mais utilizado aí, é um instrumento clássico, tá? De avaliação da fobia social, que é a escala de fobia social de Leibowitz, né? Que é essa escala aqui, ó. Tá? Ela é uma escala que contém aí 24 itens que avaliam o medo e a ansiedade. Nessa primeira coluna aqui, ó, o cliente ele marca aqui numa escala tipo Likert, né, que vai de 0 a 3, de modo que 0 é nenhum medo ou ansiedade e 3 medo ou ansiedade intensa. E na segunda coluna aqui, ó, a gente tem o aspecto da evitação, né? Eu acho esse instrumento aqui bastante útil nesse sentido, né? Porque ele faz essa divisão de uma coluna para o medo e para a ansiedade que o indivíduo experimenta numa situação social, e na outra coluna é a classificação de evitação, tá? De forma que 0 significa que o sujeito nunca evita e 3 geralmente ele evita, tá? O segundo instrumento é um instrumento que avalia uma característica, um aspecto específico da ansiedade social. Qual? O medo de avaliação negativa. Eu diria até que esse instrumento aqui ele mede, aquilo que seria a característica-chave, a característica principal do transtorno. Ele não é muito utilizado, eu praticamente não conheço clínicos, psicólogos que se utilizem desse instrumento, embora ele seja fundamental na avaliação e planejamento também das intervenções para quadros de ansiedade social. Tá? O instrumento ele se chama Escala de Medo de Avaliação Negativa, e eu estou com a versão aqui completa, versão original, que é esse instrumento aqui. Tá? Ele se compõe de 30 itens que são avaliados em termos de verdadeiro ou falso. Tá? Então ele não é um instrumento que tem um modelo de avaliação do tipo Likert. Né? Então, assim, alguns exemplos de algumas afirmações desse instrumento. As opiniões que pessoas importantes têm de mim me causam muita preocupação. Reajo muito pouco quando outras pessoas me desaprovam. As opiniões dos outros a meu respeito não me incomodam. Frequentemente tenho medo de que possa parecer ridículo ou fazer papel de bobo. Tá? Existe uma versão abreviada desse instrumento aqui que normalmente ele é mais utilizada tanto na clínica quanto na pesquisa. Tá? Eu ainda não disponho dessa versão breve, tá? da FNE, que é a sigla, em inglês do instrumento. Eu tenho a versão original aqui de 30 itens. Tá? O outro instrumento é o que a gente chama de SPIN, da sigla em inglês, que se chama Inventário de Fobia Social, que é esse instrumento aqui. Tá? Ele é um instrumento que consta aí de 17 itens, tá? E ele é avaliado também numa escala Likert de 0 a 4, tá? Em que 0 significa nada e 4 extremamente. Então, alguns exemplos de afirmações aqui do instrumento. Tenho medo de autoridades.
incomodo-me por ficar vermelho na frente das pessoas, festas e eventos sociais me assustam, evito ir a festas, conversar com estranhos me assusta e assim por diante. É um instrumento também que é pouco utilizado aí pelos clínicos, pelo menos aqui no Brasil, tá? Mas é um instrumento muito interessante, né? Ele traz alguns itens de avaliação aqui diferentes um pouco da escala de fobia social de Leibowitz, tá? Então, de repente, alguns aspectos aqui, quer dizer, se você estiver atendendo um cliente com uma fobia social muito generalizada, talvez seja interessante você aplicar os dois instrumentos. Tudo bem? E esse aqui, pessoal, é um instrumento que eu estou utilizando hoje em dia. Aliás, só um parêntese aqui, tá? Para quem quiser saber mais desse instrumento aqui e da escala de fobia social de Leibowitz, tem 2 vídeos aqui no canal em que eu discuto em detalhes esses 2 instrumentos, tá? A escala de Leibowitz e esse questionário aqui, que é o questionário que eu estou utilizando hoje em dia, nos meus atendimentos, tá? Que é o questionário de ansiedade social para adultos, né? O CASO, da sigla em espanhol, que é um instrumento mais recente que a gente tem aí de rastreio da ansiedade social. Ele foi desenvolvido em 2010 pelos autores e foi publicado num livro ano passado, que é aquele Intervenção Multidimensional para a Ansiedade Social. Tudo bem? Esse aqui, a meu ver, ele é um instrumento mais apropriado para a gente aqui. Por quê? Porque ele foi desenvolvido especificamente para a nossa cultura, tá? Países de língua espanhola e portuguesa. Tá? Ele é um questionário que consta aí de 30 itens, tá? Que também são avaliados de uma escala Likert, de 1 a 5, de modo que 1 significa nenhum ou muito pouco, e 5 muito ou muitíssimo. Tem um porém, né, que eu explico no vídeo, lá no vídeo que eu discuto esse questionário, que esses 30 itens aqui eles representam as 5 principais dimensões da ansiedade social. Tá? E aí no final lá ele traz uma pontuação final, alguns pontos de corte para cada dimensão e uma pontuação geral do instrumento. Tá? E o último instrumento, pessoal, esse aqui eu fiz questão de deixar por último, porque foi um instrumento que eu traduzi há pouco tempo e é um dos raríssimos instrumentos que avalia, né, especificamente a timidez. Embora a gente tenha, né, uma sobreposição enorme entre esses conceitos, né, de timidez e ansiedade social, eles poderiam inclusive representar os mesmos problemas clínicos. Essa escala aqui ela vem com esse nome, né, Escala de Timidez Revisada, tá? De 2 autores aqui que são estudiosos do tema da timidez e desenvolveram essa escala. Tá? É uma escala também avaliada naquele formato Likert, né? De 1 a 5, de modo que 1 concordo muito e o 5 não concordo nem um pouco. Ela consta de 20 itens, tá? E essa escala aqui, ó, ela é específica para avaliação da timidez. Mas vocês podem reparar que os itens, se a gente for fazer uma comparação aqui, são extremamente sobrepostos aos itens de ansiedade social. Né? Então, por exemplo, eu me sinto tenso quando estou com pessoas que não conheço bem. Eu sou meio estranho socialmente. Acho difícil agir naturalmente quando conheço pessoas novas. Sinto-me excessivamente autoconsciente quando estou com estranhos. Tá? Mas é um instrumento muito interessante, tá, pessoal? Como eu fiz a tradução recentemente dele, eu ainda não utilizei na prática clínica, mas vou considerar a utilização dele, porque ele tem alguns itens aqui que são mais, digamos assim, diferenciados das outras escalas. Tá bom? Então é isso, gente. A ideia do vídeo foi só realmente apresentar aqui esses instrumentos para vocês. E se vocês quiserem, disponibilizar eles para o e-mail de vocês.
tá bom? Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever aqui embaixo para mim, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.